Olá pessoal, estamos aqui novamente, eu, Carlos Azeitona e o professor Barnabé da disciplina de matemática. Conforme o combinado, né? Vamos falar agora um pouco, professor Barnabé, no ensino fundamental, anos finais, né? A base destaca a importância da comunicação em linguagem matemática com o uso, professor, da linguagem simbólica, né? Da representação de argumentação, etc. Além disso, ressalta também os diferentes recursos didáticos, né? E materiais como assim, podemos dizer, malhas quadriculadas, né? Que mais temos? Ábacos, jogos, que o professor já tinha comentado, a tão polêmica calculadora, né? Planilhas eletrônicas, não vou dizer marca aqui, mas são, né? As famosas planilhas eletrônicas que eu acho que muitos professores não gostam de utilizar, né? E os softwares das famosas geometrias dinâmicas, né? Tem vários aí no mercado. E coloca, professor, assim, um item muito importante, assim, ao meu ver, né? Que é incluir a história da matemática, né? A famosa história da matemática, como recurso que pode despertar interesse e, além de despertar interesse, professor, representar, né, um contexto significativo para aprender e ensinar a tal da matemática, né? Infelizmente, professor, eu digo assim até com uma tristeza, né, professor Barnabé? Sabemos que a didática, né, no geral, deixando bem claro, de muitos professores é somente o livro didático e o quadro negro, a lousa, apenas isso, né? A gente vê, claro, não vamos entrar aqui na questão de recursos, uma escola tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Mas, geralmente, os professores ficam meio refém do livro didático e do quadro negro, a tal da lousa. Professor, diante desse pequeno histórico, né, que passei para o professor, como que o professor vê o uso desses recursos didáticos e materiais numa sala de aula, professor Barnabé? Bom, primeiro a gente precisa entender a real funcionalidade desses materiais. Por muito tempo entendeu-se que alguns materiais eles eram especificamente produzidos ou eles só tinham um único uso dentro da sala de aula. Então, um exemplo simples, quando a gente pensa no material dourado, que também existe no campo da educação matemática, existe uma polêmica de uso ou não, Sim. E a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas o importante é a gente perceber que você não tem somente o entendimento do sistema de numeração decimal, você tem como trabalhar com outros entendimentos, outros conteúdos, outras habilidades sendo exploradas, no caso da base, fazendo uso do material dourado. Você pode trabalhar, por exemplo, com fatoração, discutir aspectos de fatoração usando o material dourado. Você pode trabalhar com diferentes experiências em um mesmo material. Então, é importante deixar claro isso. A criatividade do professor, ao preparar a sua aula, ao buscar recursos, ao entender para que esses recursos servem, são essenciais para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento daquela habilidade em específico. Outro ponto que você até comentou da polêmica que existe, que é a relação da calculadora, a grande questão está no uso da calculadora e como esse uso é feito. Então, hoje, se a gente for parar para pensar, a maioria, praticamente todos os celulares, eles já vêm com o aplicativo de calculadora embutido. Sim. Quando você compra o celular. Então, o uso da calculadora ele é proliferado aí para a sociedade. A questão é quais são os usos que vão favorecer a aprendizagem matemática e quais são os usos que, não diria desfavorecer, mas que vão simplesmente fazer com que passe batido aquele conteúdo, com que você não aprenda necessariamente aquilo que precisaria ser aprendido, né? Tem que ter um pouco mais de atenção com o uso dessas ferramentas. Se não houver atenção no uso das ferramentas, muitas vezes a gente fica preso às famosas vou fazer isso aqui porque deu tempo, né? Eu vou usar esse jogo aqui porque sobrou 10 minutos. Então, se você não pega o uso de um jogo, o uso de uma malha quadriculada com intenção, não adianta de nada você usar aquela ferramenta. Eu vou trazer um trabalho riquíssimo, que é o caso dos softwares no campo da geometria. Que tem bastante no mercado, né? Muitos. Gratuitos até.
e até com possibilidades de cursos online que você consegue pelos próprios desenvolvedores, como você falou, gratuitos, estão ali para o professor conhecer e usar, mas que muitas vezes o professor acaba usando e fala assim, estou cansado hoje, acho que eu vou deixar eles mexendo nesse software aqui, sem a intenção de trabalhar aquele ponto específico. Um dos aspectos que a gente vê hoje em várias pesquisas no campo da educação é que o que acontece em sala de aula é que uma aula de 50 minutos tem o seu tempo pouco aproveitado. Sim. Com eficácia. A gente está falando de tempo com eficácia. E desse tempo pouco aproveitado com eficácia, dificilmente vai ter um trabalho muito bem desenvolvido com um outro recurso didático que não seja a lousa e o giz, ou a lousa e a caneta, ou o professor falando e o que for. Esses recursos são essenciais. Trabalhar com as diferentes ferramentas, a gente falou aqui de software, a gente falou de jogos, a gente falou de calculadora, tem que ser um trabalho pensado. Se ele não for pensado de acordo com as habilidades, fica muito difícil de desenvolver. Aproveitando que o professor comentou agora, né, sobre a intencionalidade, né, de você utilizar uma ferramenta, a própria base, nas suas 10 competências gerais, eu vou só reler aqui, a quinta, né, que diz lá, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, as famosas TDICs, né, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, inclusive as próprias escolares, né, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Exato. Quando a gente pensa nesse protagonismo, a gente está falando muitas vezes da formação crítica desse indivíduo. Na matemática, quando a gente pensa na formação crítica, a gente está pensando no ser investigativo, no ser que consegue discernir com relação às soluções propostas, né? Então, a análise de soluções, a análise de erros são bem importantes. E dentro desses recursos todos, por exemplo, o caso dos jogos. Os jogos levantam possibilidades de exploração muito interessantes e que muitas vezes o professor não direciona esse uso, né? A gente citou lá no nosso começo de conversa um pouco sobre a história da matemática, né? Boa parte dos professores na sua formação inicial não conhece muito bem a história da matemática. Conhecer a história da matemática, a gente comentava aqui nos bastidores sobre alguns referenciais aí de estudo, alguns livros clássicos dessa área. O Boyer, por exemplo, claro que é uma linguagem difícil, o Boyer, né? Mas, exato, né? O próprio Howard Eaves, mas é interessante a gente perceber que o professor, muitas vezes, por não ter passado por essa formação, e quando passa por essa formação, ele literalmente passa, ele não aprende sobre, ele não consegue trazer aquilo para aplicabilidade em sala de aula. Então, o processo educativo, ele fica, não vou dizer fraco com relação a isso, ele ficaria como se esperando alguma coisa, esperando algo no âmbito da história da matemática para dar, muitas vezes, significado para alguns conceitos que não ficam claros, ou até trazendo contextos muito interessantes, de problemas históricos muito interessantes, que podem sim ser desenvolvidos em sala de aula. Nos anos finais do ensino fundamental, você pode desenvolver discussões acerca de problemas históricos aí, que trazem contextos fantásticos. A própria base já diz para você, não é só trabalhar no contexto do aluno social, você trazer ele para essa reflexão de se imaginar numa outra situação, de pensar em problemas imaginados, em criados, você conseguir fazer com que o aluno pense de maneira separada, né, do que ele vive na sociedade, do que ele vive na escola, e ao mesmo tempo fazer com que ele consiga trazer esses conhecimentos e relacionar com a vivência dele social. Quer ver? Vamos pegar um aluno auditivo, que eu adoro os alunos auditivos, porque eles fazem perguntas maravilhosas, né? Não porque o professor é auditivo, mas eu sou necessário, mas geralmente, pessoal, é clássico. Aquele aluno que pergunta, né? Geralmente eles são os auditivos, eles gostam de instigar, né? Um exemplo que eu digo para vocês, pense um aluno que pergunta, professor, por que raiz quadrada? Né? Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Né? É claro, não vamos entrar na questão de função, mas geralmente, né? Por que raiz quadrada é 2? Raiz quadrada de 9 é 3? E por que a raiz quadrada de 6 não é?
Aí, se o professor não domina a história, porque a palavra não é raiz quadrada na origem, Exato. né? Você nunca vai ver a história raiz quadrada, né? Então era quantos lados, tal, né? E aí, quando você entende a história, se torna significativo para a criança, porque você consegue colocar a raiz quadrada pro sinestésico. Além do ter auditivo perguntado, você mostra ali o porquê que raiz quadrada de 4 é 2. E vou mais além, né? Aquelas regrinhas, famosa regrinha de sinais, né? Ah, mais com mais é mais, ou menos com menos é menos, depende se é multiplicação. Aquela bagunça que se fazem, aí eu pergunto para vocês. Se um aluno perguntar para vocês, me dê um exemplo que menos com menos é mais na multiplicação, né? Ou na divisão. Me dá um exemplo que menos com menos dá mais, porque a regra é clássica, né? Menos com menos na multiplicação dá mais, né? E menos com menos na divisão dá mais, pela regra. Prove isso para uma criança. Não vamos entrar na questão modular, que daí é outra história. É outra história. Né? Mas é ensinada essa regra para uma criança, assim, do nada. Sim, ela né? saber de onde. A coisa do mais com mais é até fácil, né? Ah, você ganhou 2 canetas, mais 2 canetas, você vai ter 4, mais 4, né? Você vai ter 4 lá, né? Você tinha 4 canetas, tirou 2 canetas, ou tirou 3 canetas, vai ter 1 caneta. Isso é fácil, professor, né? Agora, e você ensina menos com menos, tanto na multiplicação como na divisão, e fica por isso mesmo. Daí a criança faz uma tremenda confusão, porque ela não vê significado disso, né? Nenhum. Vocês estão nos vendo agora. Pode dar um exemplo, na prática, para os seus alunos, que menos com menos dá mais? E é não só esses exemplos, né, Azeitona? A gente pensar também em outros contextos que sejam significativos para a criança. Por exemplo, a gente já conversou também sobre isso nos bastidores, de você pensar em contextos históricos onde você consiga trazer um significado diferente. O próprio contexto da música ocidental com estudos pitagóricos, que são estudos matemáticos e que entram no âmbito musical. Então, você consegue trabalhar com a história da matemática trazendo discussões, nesse caso do Pitágoras, com relação à razão e proporção, que é um conteúdo que tem uma dificuldade enorme dos alunos compreenderem nos anos finais, mas que pode ser trazido diante de uma situação histórica completamente diferente. A própria música, né, professor? Quando assim, os alunos falam, eu odeio matemática, mas amo música. Eu falei, gente, o que são os compassos? O que são os períodos, né? Compreender isso é essencial. Aí você vê que as crianças adoram música, né? Uma oitava acima, uma oitava abaixo, né? As notas musicais, as escalas, né? Então se pode ensinar matemática. Professores, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Quem trabalhou ou quem trabalha com os anos iniciais, né? O famoso filme da Walt Disney, Pato Donald no País da Matemática. É jurássico, né? Mas é clássico, né? Exato. Então ali o Pato Donald ele coloca a representação da matemática, né? Que é linda a matemática, né? Não dando uma de Caetano, é lindo, é maravilhoso, né? Falando em música, né? Mas é muito linda a matemática. E aí eu vejo, né? Como a gente está aqui, não ficar somente, né, professor? A história da matemática ela é de suma importância, até, principalmente, os professores especialistas, né, dos anos finais, ok. Mas eu vejo também os professores dos anos iniciais. Entender o porquê que saiu aquilo. Não reproduzir o que o seu professor no magistério ou o que você aprendeu no seu ensino médio ou antigo segundo grau, você está repetindo hoje, né? E mais do que isso, quando você prepara a sua aula voltada para essas habilidades que a base propõe a serem discutidas, que você possa elencar quais são os melhores recursos, quais são os recursos didáticos que você vai poder trabalhar com relação a esse conteúdo. Esse conteúdo demanda, por exemplo, o trabalho com malhas quadriculadas. Qual é a melhor forma de eu trabalhar com malhas quadriculadas sobre isso? Nesse outro conteúdo eu poderia trazer uma característica do âmbito da história da matemática. Qual a melhor forma de trazer a história da matemática para esse momento? Quando a gente prepara uma aula e analisa essas ferramentas, a gente ganha muito mais do que fazer simplesmente o mais do mesmo. As melhores experiências, e acredito que o Azeitona já tenha vivido isso também, as melhores experiências que a gente tem são experiências onde a gente vive situações críticas e a gente tem que buscar uma outra alternativa. Por quê? Porque a gente sai da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente consegue passear por outros locais
que possibilitam não só o nosso aprendizado, mas o aprendizado dos alunos de uma maneira diferente. Que triste, né, pessoal? Não triste o que o professor falou. Triste que acabou o bloco. Triste que acabou mais uma vez o nosso bloco, pessoal. Aguarde, você viu que tá ficando interessante, né? Cada vez mais gostoso. Por isso que eu falo, gente, matemática é maravilhoso, né? Todas as áreas, não estou defendendo matemática, mas todas as áreas, quando você começa a compreender, muda tudo. Quando faz sentido para você, quando está no seu contexto, você que é professor ou você que é pai que está nos vendo, né? Quando está no seu contexto, não fica mais fácil compreender? E por que não fazermos isso com nossos alunos? Pessoal, esse é papo para o próximo bloco. Um grande abraço e até a próxima.